Oi, gente, tudo bem? Vamos falar hoje o que é constelação familiar, afinal? Constelação familiar é uma técnica terapêutica breve. Então, como técnica terapêutica, ela funciona como as outras técnicas, né? A diferença é que ela pode ser feita em grupo ou individual no consultório. Ela é uma técnica terapêutica breve, porque ela é feita numa única sessão. Então, você vai para fazer uma constelação, você vai ser constelado, e em uma única sessão a gente tem uma visão bem clara, bem ampla do seu problema, do seu sofrimento. Então, o que pode ser constelado? Pode ser constelado qualquer assunto que você levaria para uma terapia convencional, por exemplo. Então, dificuldades nos relacionamentos, dificuldades com pai, com mãe, dificuldade no casamento ou com os filhos, problemas profissionais, por que eu não fico em determinada empresa, por que eu fico tão pouco tempo nos lugares, ou por que meu currículo é tão bom e eu nunca consigo um emprego, questões financeiras, problemas com dinheiro, por exemplo, eu ganho dinheiro e quebro em seguida, ou eu nunca ganho dinheiro, eu nunca consigo juntar dinheiro, ou eu tenho tanto medo de perder dinheiro que eu só junto e não consigo gastar, não consigo viajar e não consigo colocar o dinheiro para me dar prazer. Então, todas essas questões a gente pode sim constelar. Então, é uma terapia breve que não tem nada a ver com religião, como qualquer outra terapia também, né? É uma ciência. A constelação familiar, ela foi criada pelo Bert Hellinger. O Bert Hellinger foi um alemão que morreu há pouco tempo. Ele foi padre. Depois de padre, ele decidiu se tornar psicanalista e ingressou na área das terapias. Teve uma super sorte, né? Porque ele viveu numa época na Europa que tinha uma explosão de novas terapias, de técnicas maravilhosas. Então ele teve contato com muitas técnicas, aprendeu com muita gente, bebeu de diversas fontes. Inclusive ele foi também para os Estados Unidos para estudar lá. E com essa experiência dele, né, com essa grande vivência que ele teve de várias técnicas, ele começou a perceber o seguinte, que em qualquer técnica, ele percebeu isso, que todos os problemas das pessoas sempre vinham do sistema familiar, ou seja, da família, dos pais, dos avós. Com essa percepção, ele decidiu então criar a constelação familiar, né? Ele deu esse nome justamente por isso. E a constelação investiga isso, de onde vêm os nossos problemas, e normalmente até as questões empresariais vêm sim do nosso sistema familiar. É óbvio, né? Porque quando a gente tem uma determinada característica, quando você vai trabalhar, você não deixa ela em casa, né? Então a gente leva ela para o nosso ambiente profissional também. Então o Bert percebeu isso, que tudo vinha lá da nossa infância, do nosso período de molde, né? Como fala a psicanálise, que é do 0 aos 5 anos, mais ou menos, alguns traumas que a gente vive nesse período, ou que a gente vive até no momento da gestação. E às vezes até alguns traumas que foram vividos pelo nosso sistema familiar, pelos nossos ancestrais lá atrás e que refletem na gente até hoje. Então, por exemplo, se você teve uma história difícil de uma bisavó que sofreu muito com os homens, ela pode, por exemplo, ter ensinado para sua mãe que homem não presta, que homem nenhum vale nada. E aí isso acaba virando uma verdade familiar, né? Inconsciente na maior parte das vezes. E a gente, por lealdade, por amor a essa família, a esse sistema familiar, a gente acaba repetindo o padrão e acaba tendo uma dificuldade no relacionamento. Então a constelação familiar é isso, é uma técnica. Eu costumo falar que ela parece muito com um farol de luz, porque a nossa dor, ela tá lá no escuro. A gente sabe que ela tá lá, porque a gente está apresentando diversos sofrimentos, a dor tá lá.
no escuro, mas a gente não consegue ter acesso a ela, ela tá escura, eu não consigo ver de onde que ela vem, por que dessa dor. E aí vem a constelação familiar e acende uma luz muito forte sobre a sua dor e você consegue enxergar com clareza a sua dor. E nesse momento que você enxerga, você passa a ter as ferramentas para poder mudar a sua história e para fazer diferente, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!